Mateus, capítulo de número 4, verso de número 17. Depois de ler, nós vamos orar. Depois de orar, você vai se assentar. Só que eu quero pedir para os irmãos: não feche a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. Hoje nós vamos aprender em forma de ensino, em forma de estudo. Mateus, capítulo de número 17, capítulo 4, verso de número 17, para nós tomarmos como base aqui e introduzir a mensagem dessa noite. Os que encontraram, digam amém. Amém. Versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De novo. Aleluia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pai, diante da tua presença e da tua palavra, mais uma vez nos encontramos. Te pedimos, desvenda os nossos olhos, abra-nos, ó Deus, os olhos do entendimento e nos dê espírito de revelação e de sabedoria, para que possamos entender e compreender com clareza a tua palavra, para que por ela sejamos moldados e transformados, e que a tua palavra gere vida dentro de nós, e que esta vida sendo gerada dentro de nós nos leve a viver de acordo com a sua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Nós vamos falar hoje, começar hoje, não sei quantos domingos vão ser, mas eu vou falar de forma bem pausada, tá? De forma bem tranquila, de forma bem didática. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Eu peço que vocês sempre abram e confiram o que está sendo dito na palavra, para que você possa assim estar testificando que aquilo que nós estamos falando está dentro da Bíblia, está na palavra de Deus. Então não sei quantos domingos vão durar, se é 3, se é 4. Nós, quando falamos sobre o estudo da salvação completa de Deus, ficamos 3 meses falando, né, sobre a salvação completa de Deus, e aquilo foi muito revelador. Mais para frente nós vamos voltar de novo, porque pessoas vão chegando e todos precisam ter as mesmas informações para ter clareza, para ter entendimento de acordo com o ministério vai seguindo aqui as orientações do discipulado. Observe que no versículo de número 7, no capítulo de número 4 que nós fizemos a leitura, mostra aqui que Jesus dá início, dá o start do seu ministério profético, pregando e anunciando o reino de Deus. Mas você vai observar que antes de Jesus começar a pregar o evangelho do reino, alguns acontecimentos estavam acontecendo e que estavam até, podemos dizer, impedindo e paralisando que Jesus começasse a pregar. Porque a igreja pensa que Jesus pregava sobre salvação, mas Jesus não pregava sobre salvação. Ele era a salvação. Aleluia. Nós falamos muito do que Jesus fazia, mas falamos pouco do que Jesus falava. Glória a Deus. Jesus não anunciava a salvação, ele era a salvação. O que Jesus anunciava era o evangelho do reino. Todas as vezes que Jesus ia numa cidade, pela primeira vez, primeiro ele mandava discípulos na frente, e os discípulos pregavam o evangelho da salvação, para que aqueles que recebiam o evangelho da salvação pudessem receber o evangelho do reino, porque ninguém pode receber o reino sem primeiro receber a salvação. Verdade. Vou dizer de novo: ninguém pode receber o reino se primeiro não receber a salvação. Então, ele sendo a salvação, o salvador do mundo, o que ele veio falar não era de si mesmo. Ele mesmo disse: eu não vim falar de mim, mas falar daquele que me enviou.
Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Por quê? A Bíblia diz que quem dá testemunho de si mesmo é mentiroso, porque testemunho sempre é testemunho com base de outro. Então ele não veio falar de si, eu sou isso, eu posso isso, eu faço aquilo. Não, Jesus veio falar e veio fazer tudo aquilo que o Pai determinou. Então toda a vida de Jesus, irmãos, por onde ele passava, com quem ele falava, e tudo que ele fazia era de acordo com a vontade de Deus, a ponto dos discípulos certa vez dizer: mas por que você vai passar por Samaria se por aqui é mais rápido? Ele diz: para que se cumpra as escrituras, porque é necessário que eu passe por aqui, é da vontade do Pai que eu passo por aqui. Por isso que Jesus agradou a Deus num nível mais alto de obediência. Por isso que Paulo lá em Filipenses vai dizer, né, que ele agradou a Deus de tal forma, irmão, se sujeitou, se tornou servo até a morte, morte de cruz, que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima no céu, embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Só um homem agradou a Deus em toda a plenitude, em toda a obediência, e esse homem é Jesus. Foi ele que assim o fez. Mas por que está escrito aqui desde então? Ou seja, a partir de agora, a partir deste momento, Jesus começou a pregar o evangelho do reino. Que momento? O momento que ele ficou sabendo que João estava preso. Por quê? Porque Jesus honrou o ministério de João, mas João não honrou o ministério de Jesus. Os religiosos querem me bater quando eu falo essas coisas, né? Porque a gente tem mania de idolatrar até personagens da Bíblia, mas eles são falhos. Por quê? Porque João era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. Na cultura maiara de Israel, uma pessoa nova nunca se destacaria mais do que uma pessoa mais velha. Se isso acontecesse, gerava ciúme. E João Batista foi levantado como um espírito de Elias para preparar só o caminho. E Deus mandou ele ir para o deserto batizar no Jordão. E ele diz: eu vim para o deserto, né, para batizar. Por quê? Porque eu não sei quem é o Cristo, eu não sei quem é o Messias, não sei quem é o enviado, mas aquele que me chamou disse para mim batizar. E aquele que eu batizar, né, e o Espírito descer e repousar sobre ele como pomba, esse é o Cristo. Pois Jesus está na filinha lá no Rio Jordão e ele está batizando, chamando o povo de cobra, raça de víbora, surucucu, né, falando o nome das cobras lá. Só é possível, porque ele falava isso mesmo, era a grande verdade. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ilha frutura, produzir frutos dignos de arrependimento? Da mensagem de João Batista, irmão, João Batista fosse pastor de igreja hoje, ninguém queria ouvir ele, porque a mensagem dele era dura. Ele diz: o machado já está posto à raiz da árvore, não tem como voltar atrás, produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não sou nada, mas aquele que vem após mim é mais digno do que eu não tenho condições nem de me abaixar e desatar ali a sandália dos teus pés. Eu batizo com água, mas aquele que vai vir, ele não sabia quem era, por isso que ele dizia: mas aquele que vai vir após de mim é mais poderoso. Ele se achava poderoso, é mais poderoso do que eu, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo, batizando, Jesus na fila, Jesus na fila. Chegou a vez de Jesus, irmão. Quando chegou a vez de Jesus, não por entendimento, mas por revelação, o Espírito Santo revela: é esse. Ele gritou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem entendeu o que ele falou. Pegou Jesus e falou assim: eu que careço ser batizado por ti, e tu vem a mim. E Jesus disse: é para que se cumpra as escrituras, porque Jesus não precisava se arrepender e batizar, mas para dar o exemplo, se cumprir a escritura, Jesus foi até ele. João falou: então tá bom, eu te batizo. Batizou ele, e não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, viu, irmão? Como eu já vi crente falando que o nosso batismo é o batismo de João. O nosso batismo não tem nada a ver com o de João. O João batizava para descobrir quem era o Cristo. João batizava para arrependimento. Nós batizamos para identificar com Cristo na morte e na ressurreição. Não tem nada a ver, mas isso é uma outra
outro ensinamento para a gente compreender. A Bíblia diz, quando Jesus saiu da água, não é saiu de dentro da água. Quando Jesus saiu da água, porque batismo é na pura imersão, descia sobre as águas. Quando Jesus saiu da água, a Bíblia diz que o céu se abriu, um espírito desceu em forma corpórea como pomba, repousou sobre ele, e uma voz, irmãos, audível diante de todos que estavam ali, disse assim, ó: eis aí o meu filho amado em quem minha alma tem prazer. Naquele momento, sabe o que era para João fazer? O mesmo que os discípulos dele fizeram. Encerrar o batismo, pronto. Só batizei para achar que é o Cristo. Já achamos? Então agora não preciso mais batizar. Porque o ministério da nossa vida é assim: tem hora de começar, mas tem hora de parar. E tem hora que nós temos que levar outros a fazer. Porque tem gente que não é que nem cachorro que não larga o osso de jeito nenhum. Mas tem hora de começar e tem hora de parar. Aí os discípulos, João falou: e agora? Aí João falou: segue ele. João ficou tão decepcionado que ele disse assim, ó: eu só sou amigo do noivo, já estou feliz, já vi quem era, para mim tudo bem. E aí ele ficou na dúvida. Os discípulos de João pararam de seguir a João e foram seguir a Jesus. Só que Jesus não podia, Marcelo, continuar pregando. Jesus não poderia iniciar pregando. Por quê? Se ele batizava para saber quem era o Cristo, e o Cristo já veio, então João tinha que parar de batizar. João voltou para o Jordão e continuou batizando. Meu Deus. Se Jesus começa a pregar, Jesus seria considerado um falso profeta. Jesus não seria autenticado, Jesus não seria considerado como Messias. Por quê? Porque João ainda está batizando para descobrir quem é o Messias. João ainda está batizando para descobrir quem é o Cristo. Aí, como ele gostava de falar do pecado dos outros e acusar o pecado dos outros, quando passava ali Herodes ali com a mulher do seu irmão, ele dizia: não é lícito tomar a mulher do seu irmão, você não pode fazer, isso é pecado. E envergonhava na frente de todo mundo. Aí vocês sabem a história. Aí um dia a filha de Herodias estava dançando ali, e a mãe orientou: ele vai se agradar de você. Quando ele se agradar e pedir o que você quer, pede a cabeça de João Batista. E assim ela fez. E quando ela pediu a cabeça de João Batista, o rei, mesmo entristecido, teve que mandar prender João. E aí os discípulos falaram para Jesus: ó, João, ele está preso. E aí lá no presídio, olha só o que João falou assim, ó: vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo ou temos que esperar outro. Como assim? Meu Deus. Como assim perguntar se é ele mesmo ou temos que esperar outro? Se você mesmo batizou, se você mesmo declarou que ele é o Cristo, se você mesmo declarou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você mesmo viu o Espírito descer, se você mesmo ouviu a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em que minha alma tem prazer, tem dúvida de quê? Sabe por quê? Porque João gostaria que ele fosse o Messias, porque ele mesmo disse assim, ó: eu não sou o Cristo. Mas ninguém perguntou se ele era. Quando os fariseus chegavam para João e diziam: eu não sou o Cristo, tipo assim, tinham vontade de ser, mas não sou. Porque nós precisamos saber, irmãos, que Deus chamou nós para fazer uma coisa e chamou outro para fazer outra. E o problema é que às vezes nós queremos fazer o que o outro está fazendo, mas nem sempre Deus chamou nós para fazer o que o outro está fazendo. Jesus não pôde pregar. Quando João foi preso, irmãos, e morreu lá no cárcere, aí a Bíblia diz: desde então, lê depois os versículos que antecedem, você vai ver. Desde então, da prisão de João, da morte de João, desde então, João agora encerrar e não ter que batizar. Aí Jesus começa a pregar e anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fazendo essa introdução, observe, Jesus veio anunciar o evangelho do reino. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é o evangelho da graça, o que é o evangelho do reino e o que é o evangelho eterno. Pastor, eu nem sabia que tem 3 evangelhos, mas está na Bíblia. Existe um só evangelho com 3 aspectos. Quantos evangelhos? Um só. Com quantos aspectos? 3 aspectos. Neste evangelho existe a graça, neste evangelho existe o reino, e neste evangelho existe o reino eterno. Existe o evangelho eterno, que nós vamos falar sobre ele. Mas hoje em questão nós vamos falar mais do evangelho do reino, para que a gente possa entender o que verdadeiramente a igreja precisa fazer enquanto ela estiver aqui na terra.
O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que é classificado hoje como os últimos dias. Tempos que Paulo profetizou dizendo: tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de homens amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, infiéis, ingratos, insensíveis, homens que são amantes do seu próprio ventre, o egoísmo, o egocentrismo, o amor de muitos se esfriando, os princípios das dores, tudo isso está sendo profetizado, e toda a manifestação de juízo de Deus, o que antecedeu, era uma grande perversão moral e sexual, assim como foi nos tempos de Noé, assim como foi com Sodoma e Gomorra, e assim será também na vinda do Filho do Homem. Nunca se ouviu falar na história, irmãos, da humanidade, principalmente nesses últimos 2000 anos, de uma mudança do calendário de Cristo para cá, de uma perversão moral e sexual como nos dias de hoje. Estamos vivendo, irmãos, uma desconstrução familiar, uma desconstrução de ética, de princípios, de valores, uma desconstrução daquilo que é um homem. Hoje você olha para alguém e você não consegue identificar aquele ser humano, de tal forma que ele vai se degradando a cada dia, a cada momento, a cada instante, que foi colocado na cabeça das pessoas, que quando você acorda, você não sabe nem quem você é mais, e nós já estamos chegando no gênero nulo. Sabe o que é o gênero nulo? Não sou homem, não sou nem mulher, não sou bicho, não sou animal, não sou verme, não sou nada. A desconstrução moral, psicológica, a desconstrução da natureza humana, como diz Romanos capítulo 1, porque não buscaram ter conhecimento de Deus, Deus abandonou a esse sentimento perverso para cometer coisas contrárias à natureza. Homens casando com boneca, homens casando com animais, homens casando, irmãos, com coisas que eles param para analisar e dizer que são seres extraterrestres, coisas, irmãos, que fogem até mesmo da realidade, da ciência e de todo o intelecto e de todo o raciocínio. A humanidade hoje está perdida, é uma era que está se findando, e a igreja do Senhor precisa aprender a se posicionar, não para acusar, para apontar, para julgar somente as pessoas, não, mas para anunciar que o reino de Deus está próximo e que nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, porque Deus vai descer e através de Jesus vai mandar aqui nessa terra com braço e vara de ferro. E é a igreja que precisa falar e precisa dizer sobre isso. Então nós estamos vivendo nos últimos dias. Então depois da era da igreja, haverá a era do reino. O chamado de Deus é para a igreja, por causa do reino. Por isso que Jesus começou pregando, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo, porque está chegando o reino de Deus. Jesus está avisando de forma antecipada, porque quando esse reino chegar, ele vai colocar em ordem tudo que está em desordem. Quando este reino chegar, as coisas vão acontecer de forma plena, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Hoje as pessoas estão vivendo a lavante, do jeito que quer, do jeito que acha, do jeito que pensa. As pessoas estão seguindo os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos, a sua própria vontade. Mas a mensagem de Jesus aos seus é: quem quiser seguir após mim, negue-se a si, toma a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, primeiro você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Ele. Então essa é a mensagem de Jesus. Então a vontade de Deus
é que haja em cada um dos seus servos uma verdadeira ânsia, anseio e desejo para que o reino de Deus ele seja trazido, ele seja atraído até nós. Porque o reino de Deus já é uma realidade dentro dos nossos corações, porque Deus já reina em nós por intermédio do seu Espírito Santo, da sua igreja. É por isso que nós não seguimos os valores do mundo, e às vezes o mundo pensa que nós estamos querendo ser melhor, que nós somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E às vezes vocês veem as pessoas dizendo assim: esses crentes só querem ser um santo, esses crentes só querem ser melhor, esses crentes acham que é melhor do que os outros. A gente não acha nada, é porque Deus já reina dentro de nós, e os valores do mundo já não são nossos valores, os princípios do mundo já não são nossos valores. E não é que nós queremos ser melhor do que alguém, é porque nós acreditamos na palavra, que o evangelho do reino está dizendo, está reinando através de nós. E o reino de Deus, os valores e os princípios são contrários aos valores, aos princípios desse mundo, e nós só estamos tentando agradar a Deus e não ser melhor do que ninguém. Aleluia. Só isso. Só estamos tentando servir a Deus melhor, só estamos tentando melhorar a cada dia. Vamos cometer erros, vamos cometer falhas, vamos escorregar, vamos fazer coisas que não deveríamos fazer, mas vamos estar sempre entendendo que a mensagem do reino é se arrepender, se arrepender, se arrepender, se arrepender, se arrepender, é sentir tristeza pelaquilo que fez e desejar não fazer de novo. Aleluia. É isso que significa arrependimento. Arrependimento é quando eu choro, que arrependimento é quando eu digo: foi mal, limpa a boca e vida que segue. Não, arrependimento é quando eu sinto a tristeza pelaquilo que eu fiz, sabendo que aquilo desagradou o meu Senhor, desagradou o meu Deus, e eu desejo ardentemente no meu coração em não fazer mais. Pastor, mas se lá na frente eu fizer, você se arrepende de novo, sente a mesma tristeza de novo e diz: eu não presto mesmo, não tem jeito, eu falei e acabei fazendo de novo, mas eu me arrependo, Senhor, no pó e na cinza, e desejo no meu coração não praticar e não fazer novamente. Isso é arrependimento. Arrependimento foi mal, não é esse negócio, foi mal. Arrependimento é quando eu sinto a tristeza pelaquilo que eu fiz e desejo não fazer de novo. Então, na própria oração que Jesus ensinou, na oração, ele já mostra um modelo de como nós devemos orar. Oração para muita gente religiosa é: me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Se você ora 30 minutos, 29 você passa pedindo as coisas para você. 29 eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero a porta aberta, eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação, eu quero meu carro, eu quero a minha casa. Pastor, isso é pecado? Não, não é pecado, mas só revela onde está o seu coração, só revela o seu egoísmo, só revela o seu egocentrismo, só revela que ainda você não entendeu que o primordial de tudo não é o que Deus vai me dar, o primordial de tudo é onde Deus vai reinar, porque onde Deus vai reinar vai ser tudo dele. E se vai ser tudo dele, irmão, o que adianta ele me dar carro, me dar casa, me dar tudo aqui nessa terra, mas no reino eu perder tudo de novo? E a oração do Pai Nosso, abre aí a sua Bíblia, capítulo 6 de Mateus, vai 2 páginas mais para frente, você vai ver aí, capítulo 6, o versículo de número 10. Vamos rápido, capítulo 6, versículo de número 10. A oração do Pai Nosso, que ele dizia: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que a oração aqui está pedindo? Está pedindo: ó Pai, da mesma forma que a sua vontade é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus, nós te pedimos que esta vontade venha a ser feita também aqui na terra. Venha o teu reino. Então é isso que nós devemos desejar. Não é venha o meu reino, é venha o teu reino. Não é venha a mim, é venha a nós. Aleluia. Olha como muda os termos, olha como muda a forma singular para plural, olha como muda a verbiação. É isso que nós precisamos entender. A nossa oração tem que ser: que seja feita a tua vontade. Irmãos, Deus pode até fazer algo que você quer, sim. Deus pode até realizar o desejo do seu coração, sim. Se Deus enxergar que isso não será exclusivamente seu, só para você, porque a bênção do
Senhor, ela se estende a nós. Se aquilo que Deus vai me dar, se aquilo que Deus vai te dar não servir para abençoar o outro, não é da vontade de Deus. Meu Deus, glória a Deus. Vou dizer de novo: se aquilo que você está pedindo é só para você, Deus não vai te dar e não é a vontade de Deus. E se você correr atrás para conquistar, você vai conquistar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: vai te fazer mais mal do que bem. Meu Deus, aleluia. A vontade tem que ser, por quê? Porque a vontade de Deus, lá em Romanos diz que é boa, perfeita e agradável. Então tudo que é fora da vontade de Deus não é tão bom, não é tão perfeito e não é tão agradável. Né? Pastor não concorda, é a Bíblia, não sou eu. Se eu fosse pregar o que eu acho, eu acharia até outra coisa, mas é a Bíblia, eu tenho que pregar de acordo com o que está na Bíblia. Então a nossa oração, o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa vontade é para que este reino venha logo, é para que este reino se estabeleça, é para que a vontade de Deus se estabeleça sobre a terra. Você nunca parou para pensar? Esqueci o nome dela, Gleice. Eu sou ruim de nome, mas depois que eu pego, tá? Eu gosto de citar alguns nomes assim. Gleice, então, já teve muita coisa na sua vida que não aconteceu do seu jeito, sim ou não? Você nunca parou para perguntar por quê? Que nunca aconteceu as coisas do jeito que eu quero. Eu vou explicar, porque talvez tem muitos crentes que às vezes pensam assim: tudo que acontece, tudo ao contrário do jeito que eu quero. É porque Deus disse assim, ó: a terra Deus entregou aos filhos dos homens, né? Mas os céus são os céus de Deus. Aí no céu é feita a vontade de quem? De Deus. E a vontade de Deus é o que? Boa, perfeita e agradável. Dá alguma coisa errada no céu? Acontece alguma coisa errada no céu? Tem alguma coisa ruim no céu? Por quê? Porque ele é feita a vontade. E na terra, por que não dá certo muitas coisas na nossa vida? Porque a vontade é do homem. Deus está dando um segredo. Quer que as coisas comecem a dar certo na tua vida? Começa a perguntar qual é a vontade de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Porque se for da vontade de Deus, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem Trump, não tem Biden, não tem guerra na Rússia, não tem Bolsa Família, não tem renda mínima. Se for da vontade de Deus, irmão, não interessa, irmão. O mundo pode estar um caos, mas se é a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele traz à existência até mesmo aquilo que não existe. E o que é o reino de Deus implantado na terra? É a vontade plena e absoluta de Deus sendo realizada no mundo todo. Você consegue entender o que é isso, irmão? A vontade de Deus acontecendo no mundo todo. Aleluia. Não vai ter fome, não vai ter peste, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter muita coisa aqui, irmão. Olha, irmão, quando eu começar a falar os benefícios do reino aqui nessa terra, você vai parar de reclamar e dizer: minha vida ó céus, ó vidas, tinha aquele desenho? Só lamentando, ó céus, ó vidas. Você vai parar com isso, porque você vai entender que Deus está preparando para você com um reino melhor, um reino perfeito, um reino onde a vontade de Deus ela vai ser estabelecida, porque a palavra evangelho é boa notícia. Pesquisa no original para você ver, a palavra evangelho é boas novas, boa notícia. Deus não tem uma má notícia, Deus tem uma boa notícia, mas para receber a boa notícia, você primeiro tem que receber a má notícia. A má notícia é: arrependemos, e a boa é: o reino de Deus está chegando. Você só precisa se arrepender, você só precisa abandonar os pecados, você só precisa reconhecer que você não é, que você não tem, que você não pode, e viver única e exclusivamente dependente de Deus, para que a vontade de Deus venha se cumprir. Eu preguei aquele domingo, se foi passado ou retrasado, né? Que foi o Renato que pregou domingo passado. Maria poderia dizer: não, eu quero casar, já tenho buffet pago, já está tudo certinho, vem com o governo, eu vou engravidar, eu nem casei ainda, eu não quero, escolhe outra. Ela poderia ou não poderia dizer? Mas ela disse que: cumpra em mim a tua vontade, eis aqui a serva do Senhor. Glória a Deus. E é isso, irmão, é isso que nós precisamos entender. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, da mesma forma que é feita no mais alto de todos os céus, seja feita também sobre essa terra. Nós estamos aqui, a igreja de Jesus está na terra, não para ficar fazendo congresso, festividade, ajuntamento solene, louvorzão,
vai daqui, canta de lá, aquela agonia. Não, a igreja não está aqui para fazer enfeite, para fazer teatro, para fazer show. A igreja está aqui para dizer para o mundo que o reino de Deus está próximo. E se identificando com o reino, as pessoas vão começar a enxergar que Deus já está reinando a partir de nós. A igreja existe para isso, porque senão quem receber Jesus como Salvador vai cair duro e ir embora. Sim ou não? Sim. Se Deus deixou aqui nessa terra, Ele tem um propósito. Aleluia. E nós precisamos manifestar o reino aonde nós estivermos. O que é o reino? Governo, comando, domínio. Você chegar no lugar e os demônios têm que sair, têm que ir embora. Quando eu cheguei no meu local de trabalho, eu escutei as coordenadoras dizendo, né? Ninguém tem coragem depois de descer lá, tio. Só você que vai lá no fundo, lá para apagar as luzes no fundo, lá que eu sou o último a sair, né? Eu falei, por que vocês têm medo? Não, tem muita criança, tem um espírito do herê, tem um espírito de criança. Eu falei, fica mais fácil ainda, é só dar um rolo assim, aí já era. Não é que fosse um grandão, mas espírito de criança, que conversa é essa, vai? Aqui, ó, tem um cidadão do céu, o reino de Deus chegou, e aonde eu piso, já desço lá no escuro, já desço falando, vai Satanás, vai embora daqui, cai fora, estou chegando aqui, quem manda aqui agora sou eu. Por quê? Porque o reino de Deus, aonde a gente chega, ele também tem que chegar. E o reino de Deus é governo, o reino de Deus é comando, o reino de Deus é domínio. Eu quero declarar, quando você voltar para sua casa, você vai entrar dentro do teu quintal e já vai entrar dizendo, aqui não tem demônio, aqui não tem dor, aqui não tem tristeza, aqui não tem separação, aqui não tem destruição, aqui quem governa é o Senhor, aqui quem reina é o Senhor, reina a partir de mim. O reino de Deus está sendo manifestado através da sua vida. Então aonde você chega, você tem que governar. Glória a Deus. E não é aquela conversa, né, dos crentes de hoje, né? Deus te pôs por cabeça e não por cauda. Não, isso é para Israel, viu, irmão? Tem coisa, porque tem coisa que a gente tem que aprender a identificar, porque se faz até campanha. Um dia eu fui pregar numa campanha, a campanha lá, Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Eu preguei essa mensagem, nunca mais me chamaram. Porque isso aí Deus disse para Israel, estará sempre em cima e não embaixo. Nunca tomarás emprestado, mas emprestará. Irmão, já pedi dinheiro emprestado para tanta gente. Nunca fui patrão, né? Falo de mim mesmo. Ou então a Bíblia está errada ou eu estou errado. Por quê? Porque isso é para Israel. Israel começou dentro de um deserto, nem água potável Israel tinha. Israel hoje tem um plano de dessalinização da água do mar. Estava vindo para o Brasil, mas depois que mudou o governo, encerraram isso. Mas estava vindo para cá, para nunca mais ter problema de água potável aqui. Pegar a água do mar e tirar o sal e tornar ela potável. Israel fez isso. Israel hoje é uma potência. O maior exército do mundo é de Israel. Os maiores cientistas do mundo é de Israel. As pessoas mais ricas do mundo é de Israel, é descendente de judeu. Porque é uma nação que está em cima, nunca está embaixo. Uma nação que empresta para as outras nações. Uma nação que leva tecnologia para as outras nações. Isso se cumpriu em Israel, não tem nada a ver com a igreja, pelo contrário, irmão. A igreja, Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições. Gostei de bom, mano. Eu só mando a gente, fica animado, meu filho, que hoje na vida você não vai ter muita coisa, não. Eu sou pregador, não de prosperidade, mas da verdade. Mas no reino você vai reinar. Meu Deus. No reino você vai governar. No reino você vai estar em cima e não vai estar embaixo. No reino você vai ser cabeça e não vai ser cauda. No reino, irmãos, vamos ter que te honrar e te respeitar, porque sobre ti estará uma autoridade de governo, porque Jesus é quem disse isso lá em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. Depois você lê em casa, ele dizendo: ao que vencer, esse reinará comigo todas as nações com vara de ferro. Aleluia. Olha só, a oportunidade que eu e você tem de não reinar só nessa era, mas reinar na era vindoura com Cristo, se tão somente fizermos agora a sua vontade. Então a primeira coisa que você precisa aprender é mudar a sua oração, parar de pedir para Deus fazer o que você quer e começar a orar para que Deus faça o que Ele quer. Exponha para Deus a sua vontade, mas diga para Ele: se for da tua vontade. Jesus orou assim, irmão. Antes de Jesus ir para a cruz, o Pai revelou de que forma ele ia morrer.
E quando ele chegou no Gólgota, no monte do Getsemani, que significa prensa de fabricação de azeite, onde ele, com uma angústia, uma agonia tão grande, estourou ali as veias do seu foro e ele suou gotas de sangue, em extrema agonia e ânsia da morte, ele gritou dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, não tem outra forma para que eu morra, eu vou morrer desse jeito mesmo. 16 doenças penduradas na cruz aconteceram ao mesmo tempo: hemorragia, cãibra, insuficiência respiratória e tantas outras coisas mais. E o pai disse: não tem como, tem que ser, todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, seja feita a tua vontade. Depois que ele entendeu que essa era a vontade de Deus, Jesus enxugou as lágrimas, respirou fundo, estufou o peito e disse assim: eu estou pronto, bora, levanta. Porque quando a gente entende a vontade de Deus, vem coragem, vem força, vem determinação. Porque quando você sabe que a vontade de Deus está sendo feita na tua vida, você sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E pode estar dando ruim, mas no final vai ser melhor. Aleluia. Isso é o viver o reino, isso é entender o reino. Então, nós precisamos entender que a era do reino não se dará nos céus, e sim na terra. Porque a confusão da gente é, como fala reino dos céus ou reino de Deus, nós pensamos que Deus vai reinar na terra a partir do céu. Não. Quando fala que é reino dos céus, é porque esses valores, estes princípios, estas coisas que nós estamos pregando se encontram valorizados, expostos no céu. Mas esta vontade precisa vir para a terra. Então a manifestação da era do reino não será nos céus, será na terra. Porque quando lemos reino dos céus na Bíblia, o que a gente pensa? Quando Jesus voltar, nós vamos para o céu, vamos ficar que nem fantasminha, o Gasparzinho lá no céu reinando. E não é assim que funciona, irmão. A Bíblia não é conto de fada, não. É literal. Deus vai descer através de Cristo, governar sobre esta terra, sobre o mundo todo, sobre todas as nações. Então é o céu vindo para a terra e não a terra indo para o céu. Aleluia. Deu para entender? O reino de Deus não é algo que vai acontecer no céu. O reino dos céus é algo que está vindo para a terra. E por isso que nós temos que dizer: venha, e não vai. Venha o teu reino, vem, desce sobre nós, e o reino de Deus está vindo, é chegado. Jesus dizia: está próximo, está vindo, está chegando. Então precisamos, como igreja, cooperar para expressar a vinda do reino. Nesse sentido, é fundamental que pregamos o evangelho do reino a todas as nações. Aleluia. Essa é a maior missão da igreja: pregar o evangelho do reino a todas as nações. A igreja de hoje, ela quer ver o fim, mas como virá o fim se nem sabemos o que pregar? Verdade. A igreja está assim, ó, faz hino, faz campanha, faz congresso, faz tema de congresso, tudo dizendo assim: o arrebatamento, Deus vai arrebatar a igreja. Estamos aguardando o toque da trombeta. Que trombeta, irmão? Que essa trombeta vai tocar só no final da grande tribulação. Então a igreja está esperando um acontecimento que não se dará antes que a grande tribulação se inicie. A igreja está pregando o evangelho. E um cantor, por isso que eu falo, cantor tem que cantar e pastor tem que pregar. Mas quando o cantor resolve pregar, aí sai o que não dá. Ele falou: estamos precisando falar mais sobre salvação nos púlpitos da igreja. Aí eu te pergunto: para que pregar salvação para quem já é salvo? Não tem como. Para quem já é salvo, nós temos que pregar o quê? O evangelho do reino. O evangelho da salvação se prega para o perdido, para o que não foi achado, para quem não se converteu, não confessou a Jesus. Uma vez que essa pessoa foi salva, agora nós vamos introduzi-la no reino, com a mensagem do reino, mostrando para ela a necessidade de cooperar como igreja, para que esse reino venha.
Então eu posso falar de salvação, ensinar sobre salvação, mostrar como foi o plano de salvação, mas a pregação do Evangelho da salvação é para os perdidos e não para os achados. Aí a gente fica pregando lá. Você precisa saber identificar qual é o seu público, com quem você está falando, com quem você está direcionando, para que as palavras não sejam mal colocadas. Então nós precisamos entender: salvação para os perdidos, reino para os achados. Daí aquela passagem na Bíblia que diz assim, ó: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Chamamento está relacionado à salvação, escolha está relacionado ao reino. Que alguns crentes dizem assim, né? Deus chama todo mundo, mas nem todo mundo vai para o céu, alguns vão para o inferno, não é isso que eles falam? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali não está falando de inferno, ali não está falando de perdição ou de salvação eterna. Está falando que uns são chamados para a salvação. Dentre os salvos, Deus escolhe alguns para que possa participar do comando do reino. E quem é esse que Deus escolhe? Quem pratica boas obras, quem faz a vontade de Deus. Porque não fazemos as boas obras para ser salvo, mas porque somos salvos precisamos praticar as boas obras. Existem filhos que são obedientes e existem filhos que são rebeldes. Existem filhos que obedecem e existem filhos que não obedecem. Aí eu te pergunto: se você tem condição de dar um carro para o seu filho, você tem dois filhos, um é de maior e outro é de menor, um é maduro, o outro é imaturo, um sabe dirigir e o outro não sabe dirigir, você tem um carro, a pergunta é: para quem que você vai dar o carro? Para quem, irmão? Para aquele que sabe dirigir, para aquele que é maior, para aquele que é maduro. Você vai pegar o seu carro e dar para o seu filho que é de menor, que não tem carteira de habilitação e que não sabe dirigir, você vai fazer isso? A mesma coisa, o reino de Deus é responsabilidade dele, e ele só confia a quem amadureceu, a quem aprendeu a obediência, a quem já alcançou a posição. Não é porque é salvo ou para ser salvo, mas é porque entendeu que a salvação não é um ponto de chegada, a salvação não é um ponto de partida. E é por isso que a Bíblia diz: operai a vossa salvação com temor e com tremor. Não é essa conversa que tem por aí da hipergraça: já que eu estou salvo para a vida eterna, então eu vou viver de qualquer jeito, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu vou ser salvo mesmo, então eu vou descantar de qualquer forma. E isso é gente que não entendeu a salvação, talvez nem seja salvo, ou se é salvo, está andando como filho rebelde, e um dia vai ter a disciplina de Deus. Mas o verdadeiro filho maduro, responsável, é aquele que entende: já estou salvo para a vida eterna, mas o pecado não pode ter domínio mais sobre mim, mas eu preciso agradar o Pai, eu preciso fazer a vontade do Pai, porque a obra não encerrou, só começou. Ainda existe 1000 anos de reino sobre essa terra, e eu, como filho responsável, quero assumir uma posição no reino para ajudar o meu Senhor a governar sobre esse mundo. Olha a diferença. Porque tem aqueles filhos que não estão nem aí para conta de água, conta de luz, aluguel, problema, não quer nem saber, só estou com fome. Mas já tem filho que não: rapaz, preciso trabalhar para ajudar meu pai, ajudar minha mãe. Olha a diferença. Preciso fazer alguma coisa para comprar pelo menos um pãozinho, né? Pelo menos eu pensava assim, irmão. Quando eu era 3 irmãos dentro de casa, né? Tem uns que não estão nem aí não, só estou com fome. Eu falava: não, vou vender sorvete. Com 11 anos estava vendendo sorvete na rua, pelo menos para comprar o pão, pelo menos para comprar uma mistura, porque eu entendia, né? Meu pai morreu cedo, só tinha minha mãe para trabalhar, ralando. Agora a gente cresceu, não, vamos começar a assumir responsabilidade. É por isso que amadurecemos rápido. Com 18 anos, sou um homem já, preciso, né, tomar um rumo na vida. Assim é na igreja. Muitos filhos não amadurecem e continuam como meninos, Paulo diz, no leitinho. Ainda é bebê, só entende salvação. Estou salvo para a vida eterna. Aí fica ali, no preço esplêndido, balançando: ai, glória a Deus, aleluia, estou salvo. Deus nem liga para os meus pecados, vou continuar pecando. Não, o filho maduro diz: não posso pecar mais não, agora eu sou homem, agora eu sou uma mulher de Deus, agora eu estou salvo para a vida eterna, mas eu preciso mostrar para o mundo que o mundo não vê Deus, vê Cristo através de nós, então eu preciso me identificar com isso. Essa é a diferença do evangelho da salvação e a diferença do evangelho do reino. O evangelho da salvação, o mérito não é nosso, é de Cristo. Mas o evangelho do reino, você
você precisa fazer por onde, você precisa lutar, você precisa fazer boas obras, você precisa praticar, porque Cristo não precisa de nós, mas Ele conta conosco. E se nós não fizermos, Ele levanta outro para fazer no nosso lugar. É por isso que Ele diz lá em Apocalipse: guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que é coroa? Governo. O que é coroa? Posição no reino. Coroa só coloca na cabeça de rei. E rei é alguém que assenta no trono. E trono fala de governo. Simples assim, irmão. Então o que nós fazemos vai nos levar a uma posição no reino. Vamos receber uma coroa, um galardão. Não é um chapeuzinho dourado para botar na cabeça, não, irmão. A Bíblia se comunica por símbolos. Mas se você não guardar, não preservar bem o que você tem, que não é a salvação, é o reino, aí alguém vai vir e aquilo que era para ser seu vai ser do outro, porque você não quis fazer, porque você não quis praticar, porque você achou que estava fazendo para o homem, porque você achou que estava fazendo para a Assembleia do Reino, porque você achou que estava fazendo para a pastora Leandro e o pastor Marcelo, porque você achou que era isso, que era aquilo. Mas o dia que você fizer olhando para Jesus, fazendo para Deus, honrando e servindo a Deus, Jesus disse assim: ó, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E aí, irmãos, eu entendendo que o fim está relacionado à pregação do Evangelho do Reino, entenda bem, o fim está relacionado com a pregação do Evangelho do Reino. Se a igreja não entende, Ivone, o que é o Evangelho do Reino, nós poderemos estar tardando o fim. Quem está cansado desse mundo, irmão? Só eu? Quem já não vê a hora, né, de sair fora desse mundo? Ou vontade logo de, né, sumir daqui. Ou vontade, irmão. Já não aguento mais, só tenho 46 anos. Isso aqui não parece, a cara é de 30, mas eu já não estou aguentando mais, irmão. Estou doidinho para sair fora. Então, se você não está aguentando mais, está doidinho para sair fora, eu quero te convidar, me ajude a pregar o Evangelho do Reino. Glória a Deus. Porque a pregação do Evangelho do Reino está relacionada com o fim. Pastor, mas eu nunca ouvi isso, porque as igrejas não pregam. Pastor, mas onde é que está escrito isso? Eu vou te mostrar. Abre aí Mateus capítulo 24. Nós vamos encerrar por aqui, irmão. Eu só falei 1/3 da mensagem que eu premeditei pregar hoje. É porque uma coisa vai chamando a outra, né? Vai dando pano para manga. Mas eu vou encerrar para mostrar e provar para vocês que a pregação não dá salvação. Porque a gente pensa assim, ó: depois que todo mundo que Deus quiser que você salvar, vai vir um fim. Mas se eu te dizer que só na época de Paulo, olha só essa informação, guarde para nunca mais esquecer. Só na época de Paulo, o mundo todo já foi evangelizado 3 vezes. Só na época, leia o livro do Atos, você vai ver. Leia o livro do Atos, você vai ver. Só na época de Paulo, eles evangelizaram o mundo todo. O Brasil todo já conhece o Evangelho. Raras são as pessoas, bem pouquíssimas são as pessoas que já ouviram o Evangelho nessa era, porque há 150 anos atrás o Brasil todo já foi evangelizado. Não se sabe o censo da história dizer quantas vezes o Brasil todo já foi evangelizado, irmão. Então não tem uma pessoa aí fora. Pergunta para qualquer um, sai fazendo uma pesquisa e fale com 100 pessoas, para você saber que as 100 pessoas que você vai entrevistar, todas elas vão dizer que já ouviram falar de alguma forma sobre Jesus. Sim ou não? Sim. Todos já foram evangelizados. Então não é o evangelho da salvação, embora Deus sabe o número dos salvos, mas é o evangelho do reino que vai trazer o fim. Olha só o que está escrito, Mateus 24, vai aí no verso 14. Mateus 24, verso de número 14, a gente encerra por aqui. Quem encontrou, diga amém. Amém. E este evangelho do reino, evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações ou gentes, e então virá o fim. E aí, e agora, hein, Zé? A pregação do evangelho está relacionada com o fim, sim ou não? sim. Então, para que a gente possa antecipar ou acelerar
pregar ou trazer este tempo encerrado dessa era para a era do reino, nós precisamos pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E depois que ele for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, só então virá o fim. Né, Marcelo? Já querendo o fim. Você está querendo o fim, Marcelo? Eu já estou cansado também. Então aqui, irmãos, nós podemos ver a relação entre a pregação do evangelho e a vinda do fim. Então o fim, em que se refere o texto, aponta para o fim, não o fim do mundo. Ó, presta atenção, não é o fim do mundo, é o fim da era. Vou repetir, não é o fim do mundo, é o fim desta era que nós estamos vivendo, e iniciar a era da grande tribulação, os 7 anos de angústia que vai vir sobre todos os moradores dessa terra, aonde o anticristo vai estar sobre o comando deste mundo, causando grande dor e grande destruição. Amém? Amém. E vai culminar com a vinda do Senhor nas nuvens. Este será o fim desta era. Então a igreja de hoje precisa aprender a se posicionar de tal forma com que nós possamos declarar o evangelho do reino e de qualquer forma antecipar o fim dessa era. Aí você pode dizer assim, ó, pastor, mas está dizendo que tem que pregar no mundo todo, em todas as nações. Como é que uma igrejinha desse tamanho, que nasceu um dia desse, vai conseguir pregar o evangelho do reino no mundo todo? Aí eu conto aquela historinha para você, de que a floresta pegou fogo. É uma história folclórica, mas que traz uma realidade. Uma floresta pegou fogo e muitos animais começaram a correr pelo calor das chamas. E o elefante, o leão, a onça, o urso, todo mundo começou a correr. E um beija-flor ia lá no rio, pegava uma gotinha de água, ia lá onde é que estava o fogo e soltava aquela gotinha de água. Corria lá no rio, pegava uma gotinha de água e soltava lá em cima do fogo. E nessa trajetória incansável dele, de gotinha em gotinha, ele passou pelo elefante, que pode pegar até 60 ou 70 litros de água na sua tromba. Passou sobre ele e falou assim: ô passarinho, será que você não está vendo que você não vai conseguir apagar esse fogo, que essas gotinhas de água? Aí o beija-flor disse assim: eu posso até não apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso que nós precisamos entender. Se essa igreja quer acordar para isso, a igreja ali de baixo acordar para isso, a igreja lá acordar para isso, as igrejas em outros estados acordar para isso, as igrejas em outros lugares distantes começar a acordar, e a gente começar a pregar, enviar missionário, e as outras nações também, porque Deus está despertando não só a gente aqui no Brasil, mas gente em todos os lugares, para o entendimento do evangelho do reino, para que esse evangelho seja pregado. E enquanto ele for pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, aí Cristo vai vir e vai arrebatar somente os vencedores, e o restante da igreja vai ficar aqui para encarar a grande tribulação, porque nem todos vão ser arrebatados, só vai ser arrebatado os vencedores, que venceram o mundo, o pecado e o diabo, os filhos que amadureceram, que entenderam o que é o reino, que viveram e fizeram a vontade de Deus. Porque não existe crente mais salvo ou menos salvo, ou é ou não é, mas existem crentes mais santos e menos santos, mais verdadeiros e menos verdadeiros, mais sérios e menos sérios. Mas Deus conta comigo e conta com você. Deus conta comigo. Por isso Jesus diz: orai e vigiais, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E nós não sabemos que hora que o Filho do Homem há de vir. Ele virá como ladrão, e o ladrão vem na hora que ninguém espera, e nós precisamos estar apercebidos. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor.